Então, boa noite, alunas e alunos, Faculdade Vincite, do curso TDS, disciplina de Comunicação Empresarial e Estratégica. Então, nossa segunda aula da nossa disciplina, e hoje é dia 9/9. E aí nós vamos continuar abordando a importância da comunicação como fonte de estratégia para quê? Né? Para a gente alcançar nossos objetivos. Né? Então, todo mundo, aliás, acho que nem sei se todo mundo, mas a maioria de nós aqui, nós trabalhamos, saímos de casa, buscamos, estudamos, porque nós temos objetivos de crescimento e melhoria. E as empresas, elas não são diferentes, né? As empresas, elas vêm sofrendo muito com a dificuldade da comunicação, né? Entre os funcionários. Baixa a cadeira aqui, melhorou. Deixa eu arrumar aqui, aí, acho que ficou melhor. A dificuldade da comunicação entre os funcionários, entre os setores, entre os funcionários e os chefes. A gente discutiu na aula passada a questão que a comunicação é inerente, é nativa do ser humano, e como que pode a gente ter tanta dificuldade de se fazer entender, né? Tem vários fatores emocionais, fatores socioculturais, que impede que a gente tenha realmente, de fato, uma comunicação efetiva. Eu falei para vocês que várias vezes eu fui mentor, fui jurado de eventos de hackathon, ideatons, e eu ficava muito preocupado, ou banca de TCC, né, da faculdade, pós-graduação, de graduação, né, quando tinha mais bancas de TCC, a dificuldade que os nossos alunos da área de TI, Tecnologia da Informação, né, tinham de se comunicar, de contar a história do trabalho, de contar uma história, né, de se fazer entender. Nós víamos que os alunos sabiam o que estavam falando, mas não conseguiam falar com propriedade aquilo que eles estavam estudando, estavam trabalhando. E é um fato que a nossa área, ela treina muito pouco, né? E vocês, estando no EAD, vocês têm menos oportunidade ainda de se comunicar de forma verbal. Então, assim, quando a gente está em uma sala de aula, a gente se comunica mais em forma verbal, os alunos se comunicam mais, ou o professor pode dar mais oportunidade. Então, a gente tem que ter disciplinas como essa, que é de fundamental importância, para que vocês consigam entender as prerrogativas da comunicação. É muito importante isso para nós. Eu falo assim, nós da área de TI somos péssimos vendedores, não, obviamente que não generalizando, né? Sempre tem aquelas pessoas que conseguem conversar, comunicar de forma mais efetiva, mas na média nós somos, né, mais introspectivos, gostamos mais de máquinas, não gostamos de conversar muito, e nós vivemos numa era que a gente precisa se comunicar bastante. Então, disciplinas como essa é fundamental para que a gente consiga melhorar essa nossa habilidade, né? Habilidade de comunicação, comunicação e expressão. Então, por quê? Porque vocês vão falar com clientes, vão falar com gerentes, vão falar com diretores, com gestores, vão fazer entrevistas de emprego, e é fundamental que a gente consiga se comunicar bem durante todo esse processo. Então, por isso que a gente está aqui na nossa aula de comunicação e expressão. Deixa eu aqui abrir aqui a nossa aulinha de hoje. Eu estava até conversando esses dias com o pessoal da faculdade. Eu não sei se vocês têm acompanhado, tá? E aí eu não vou entrar em juízo de valores, se é bom ou se é ruim, a questão da candidatura à Prefeitura de São Paulo, mais diretamente do Pablo Marçal. Tá? Independente do que você pensa
sobre o Pablo Marçal, sobre a candidatura. Não sei se vocês estão acompanhando. Eu acho que todo mundo está acompanhando, porque está viralizando, está dando muitos cortes nas redes sociais, né? Mas acredito que, independente de que vocês pensam sobre o Pablo Marçal, sobre a candidatura, sobre quem é ele, sobre coisa, uma coisa a gente, uma coisa nós temos que concordar e dar o braço a torcer. Se tem uma pessoa que está sabendo se comunicar, é o Pablo Marçal nessa eleição para prefeito de São Paulo, né? Inclusive, ele colocou até pessoas muito capacitadas, assim, ali, o Datena, que é um cara de televisão, né? Botou no bolso da Datena, o Boulos, que é um político bastante já experiente, a Tabata também, que também tem bastante experiência, bastante não, mas tem mais experiência na política. O Pablo Marçal, ele é um deputado, se não me engano, é estadual, né? Mas ele entendeu como se comunicar, ele entendeu o que ele precisa fazer para comunicar e atingir os objetivos dele, atingir o público dele. E então, assim, como eu falo para ele, ele é um cara que tem que ser estudado, porque ele é um cara que, independente de que a gente pensa ou não, a gente tem que dar o braço a torcer pela capacidade de comunicação que ele está tendo. Ele é um cara que domina as redes sociais, né? E ele está tendo uma capacidade de comunicação e de desestruturação dos outros candidatos, que é o seu objetivo dele. Então, se a gente pensar em termos de comunicação, de objetivos através da comunicação, acho que no Brasil hoje ninguém está conseguindo se comunicar melhor do que o Pablo Marçal. Então, mas como eu falei, independente do que ele que a gente pensa se está certo ou errado. Vamos só isolar a figura, o comunicador Pablo Marçal. Né? Um outro também, assim, que faleceu, né, umas semanas atrás, o Silvio Santos, né? O Silvio Santos era um comunicador, um cara muito inteligente, um cara que sabia fazer a comunicação com o público. Ele não à toa, né, manteve uma carreira de 60 anos, de 50 de televisão, e ele era um cara que, né, imagina que, eu não sei vocês, mas eu me lembro quando eu era mais novo, o programa dele começava logo depois do almoço e ia até às 8 da noite. Ele ficava 8 horas por dia não, por domingo, no ar, se comunicando com as pessoas, com o público dele. Então, assim, isso foi durante muitos e muitos, né, décadas de trabalho. Então, ele é um cara que fantástico na comunicação. Ele é um cara que conseguia ser ouvido pelas pessoas, ser entendido pelas pessoas. Ele conseguia captar o seu público-alvo. E é aí que eu quero chegar, né? Tanto o Pablo Marçal quanto o Silvio Santos, eles entenderam quem é o público-alvo. Para quem que nós estamos falando? Qual a mensagem que eu preciso falar? Porque é muito importante a gente entender para quem a gente está falando. Obviamente, assim, se a gente for falar com um grupo de jovens lá de 15, 16, 17 anos, é muito diferente de falar de um grupo de velhos que nem eu, de 50 anos. Então, a conversa é diferente, a conversa é de uma forma totalmente, uma abordagem totalmente diferente. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é para quem que a gente está falando. Qual o objetivo da nossa comunicação? O que nós queremos passar para frente? O que a gente quer que as pessoas entendam ou gravem de uma forma eficiente aquilo que a gente está passando? Então, é muito importante quando vocês forem apresentar o trabalho de vocês, um trabalho, né, para o chefe de vocês, para um cliente, você se cerque de todas essas habilidades que a gente está trabalhando aqui na disciplina, para que vocês tenham uma maior efetividade. Eu até aconselho, existe aí em várias plataformas, até né, vocês que estão mais estudando e trabalhando nas mídias digitais, mas existe presencial também, que faça um curso de oratória. É muito importante um curso de oratória. Teve uma época que eu queria fazer muito um curso de teatro.
Para quê? Para ser ator? Não, eu queria dar uma aula melhor, me comunicar melhor, apresentar um trabalho melhor, fazer uma reunião com clientes de uma melhor forma. Então, porque nós vamos ver hoje, né, que tem várias formas de se expressar, que é muito importante a gente dominar isso. E tem pessoas que realmente dominam a arte de falar, a arte de se comunicar, a arte de influenciar as pessoas através da comunicação. Tem pessoas que parecem que têm o dom da comunicação. Muitas delas têm uma facilidade, mas a maioria, eu vou dizer para vocês que 70% é treino, é técnica, é estudo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se vocês acharem que vocês precisam melhorar a forma da comunicação de vocês, vocês conseguem através de estudo, tá? Então, eu vou continuar aqui, beleza. Nós estamos na nossa segunda aula, né, da nossa disciplina. Na aula passada, o que a gente viu? O que é comunicação e qual a sua importância para os relacionamentos humanos, né? Nós vimos o quão importante é a comunicação para os relacionamentos humanos, como se dá o processo de comunicação, o feedback, que é muito importante, que é o segredo do sucesso na comunicação, é o feedback, né? Lembrando que se não houver feedback, nós não temos uma comunicação, nós temos uma... Quem que responde aí? Temos duas palavrinhas, comunicação e... A segunda é... Vou até tomar conta. Informação, Will. Show de bola. Se a gente não tem um feedback, nós temos uma informação. A partir do momento que eu tenho um feedback, é porque vocês processaram aquela informação, entenderam ou não e me retornaram algum estímulo. Então, o feedback é o segredo do sucesso na informação. Então, a gente só vai ter uma comunicação efetiva quando houver feedback, que é o retorno. A aprendizagem e a comunicação, né? Então, nós vimos isso na aula passada. A motivação, né? Como é que a gente pode superar nossos limites, atingir nossas metas através da comunicação e também praticando uma comunicação eficaz. Então, isso foi isso que a gente viu na aula passada. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? A importância do ouvir. Lembra que eu brinquei para você na aula passada que Deus deu 2 orelhas e uma boca? E tem gente que tem um orelhão grandão para a gente ouvir mais do que falar. É tão importante, mas são duas coisas diferentes, ouvir e escutar, né? Muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. Uma vez, até falando para você, eu já sei se já comentei isso com vocês aqui na aula passada, eu já vi um caso no ambiente de trabalho de uma pessoa pediu uma orientação para um colega, tipo assim, ô fulano, tudo bom? Você já fez tal processo? Ele já fiz. Tu pode me mostrar? Claro, mostra aí, sentou do lado dele, no meio da explicação, a pessoa que pediu ajuda pegou o celular e ficou. Ou seja, ela pediu uma explicação para o colega veio dar uma orientação sobre o processo e ela, no meio da explicação, ela pegou o celular e ficou rindo, trocando mensagem. Ela, compreendendo a palavra, cagou pro negócio. Isso é um absurdo, mas acontece muito. A gente está tão acostumado a escutar, mas não ouvir, pelos vários estímulos aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês estudam ouvindo música, por exemplo. Dá um joinha quem estuda com a TV ligada, ouvindo música. O Cleverson não, o professor Cleverson não faz isso não. O Michael também não faz, show de bola. Olha só, tem... Eu vou falar uma coisa para vocês. Não é de todo ruim a gente ouvir música quando está estudando. Só que, dizem os especialistas, a gente não pode ouvir música com letra, com fala. Principalmente se a gente entende a letra, né? Porque ela concorre com aquilo que nós estamos estudando. Então, se vocês, quem gosta de estudar, coloque uma música instrumental
ou num idioma que você não conheça. Dizem os especialistas que ao estudar ouvindo só instrumental ou uma idioma que você não conhece, não dá conflito com o estudo e você consegue absorver o que você está estudando. Tá? Eu não consigo me concentrar e entender, estudar de verdade, ouvindo alguma coisa. Muitas vezes eu coloco um fone de ouvido, mas não tem nada tocando. É só para abafar o som mesmo, quando eu estou num ambiente mais conturbado, né? Para ficar em silêncio. Tá? É muito importante ouvir. Sentido e comunicação, nós vamos ver isso também. A arte de falar, na sala de hoje, instrumentos da comunicação, os meios de comunicação e alguns estudos de casa aí, se der tempo, tá? Bom, a importância do ouvir. Segundo esse cara aqui, o Richard Bierk, ouvir é fundamental, é um aspecto fundamental. Deixa eu ficar aqui. É um aspecto fundamental. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, cor da caneta azul. Então, ouvir é um aspecto fundamental para uma boa comunicação nos negócios. Quem trabalha com negociação diz, né, quem ensina negociação, diz que a gente nunca deve dar o primeiro passo. A gente deve esperar, quem dá o primeiro passo numa negociação, a primeira proposta de uma negociação, geralmente sai perdendo a negociação. Então, é muito melhor a gente ouvir do que a gente falar enquanto a gente estiver negociando. A incapacidade de escutar pode causar causa de fracassos quase nunca admitidas, percebida nas empresas. Então, muitas vezes, o chefe, o líder, ele não consegue escutar a sua equipe por uma série de fatores, por pressão, porque ele sabe que se não dá errado, é ele que vai ter que responder, se der errado, né? Por tempo, incapacidade de absorver, muitas vezes é mesmo por uma questão de soberba, né? Como assim que eu vou estar ouvindo os meus subalternos se eu sou o chefe, né? Acontece muitas vezes isso. Então, realmente acontece. E essa incapacidade de escutar, ela vai ser invariavelmente a causa de muitos fracassos da empresa, mas esses fracassos nunca vão ser admitidos. Por quê? Porque se a pessoa não escuta por uma questão de falta de tempo, ou seja, ela não prioriza escutar os seus pares, por uma soberba, ela jamais vai admitir que o problema foi dela. Ela foi o problema porque ela não escutou. Sempre que eu trabalhei com gestão de pessoas, de equipes, eu sempre gostei de ouvir as pessoas por uma série de razões. Primeiro que eu tenho certeza que eu tenho muita coisa ainda para aprender e que eu acredito que as pessoas que estão no front lá, as pessoas que estão a gente brinca, né, no chão de fábrica, tem muita coisa para nos ensinar, porque elas enxergam muitas coisas. E segundo, porque quando eu trabalhei com gestão de projetos, gestão de equipes, eu sempre entendi que a pessoa não vai trabalhar com afinco se ela não fizer parte do problema, se ela não fizer parte da solução, ou seja, se ela não estiver engajada. Quando a gente recebe uma ordem do tipo faça tal coisa, a gente vai lá e executa por profissionalismo e tudo mais, mas a gente não está engajado. Agora, quando a gente participou da solução, a gente fica engajado, a gente participa com mais afinco ainda, porque nós estamos fazendo a nossa parte, porque a gente faz parte da equipe. Então, por isso que eu acho muito importante, quando a gente trabalha em equipes e com projetos, e muitos de vocês vão ser gestores de projetos, que vocês tenham a capacidade de escutar a equipe de vocês. Por quê? Porque a equipe de vocês vai trazer soluções boas, ou soluções não tão boas, que vocês vão dizer, olha, pessoal, essa solução aqui, muitas vezes, soluções boas também não serão aplicadas. Né? A solução é boa,
mas uma série de fatores na empresa impede que essa solução seja realizada. Soluções ruins, por óbvio, não vão ser implementadas. E soluções boas podem ser implementadas. Então, a gente tem que ouvir bastante a nossa equipe, tá? Todos devem ouvir e se fazer ouvir. É muito importante que a gente consiga isso numa empresa, né? Não é fácil, vou dizer para vocês assim que invariavelmente os funcionários em muitas empresas, eu não sei se vocês se enxergam lendo esse slide, tende a sensação, a percepção que não adianta eu falar que ninguém vai me escutar, né? Que adianta eu falar, que adianta eu reclamar assim que ninguém vai escutar. Então, mas todos, em geral, desde o presidente, diretores, gerentes, colaboradores, em geral, deveriam ter a possibilidade de ouvir as propostas, ouvir as soluções, ouvir os problemas e participarem das soluções, né? Então, isso é muito importante que isso aconteça. Então, todos devem ouvir e se fazer ouvir. Ouvir bem requer disciplina, mudança no modelo mental. Aquilo que eu falei anteriormente, não é fácil ouvir, pessoal. Não é mesmo. Principalmente quando a gente entende que o problema não é nosso. Eu tenho certeza, assim, quantas vezes, se vocês trabalham em empresas presenciais e tenham reuniões lá com mais de 6, 7, 10 pessoas em uma reunião presencial, observem na próxima reunião quantos estão prestando atenção, anotando e quantos estão no celular, por exemplo. Né? Vocês mesmos façam meia-culpa. Quantas vezes numa reunião vocês ficaram olhando o celular, respondendo coisas no celular? Muitas e muitas e muitas vezes vocês estavam trabalhando, resolvendo os problemas da empresa. Mas o fato é que, ao resolver problemas da empresa, vocês não estavam ouvindo, não estavam participando do problema, não estavam participando da solução. Então, é muito importante que a gente participe da solução. Guilherme, já passei e passo ainda com os meus colegas. Quer falar um pouquinho, Guilherme, sobre isso? Ah, beleza, Guilherme, tranquilo. Sem problema. Pessoal, quem quiser trazer alguma experiência de vocês para essa é a hora, tá? Então, pessoal, a gente acontece isso. Assim, ó, eu também já fiz muito disso. Não estou falando para vocês aqui, o professor está dizendo e então ele não faz. Não, eu já cometi muitos desses erros também. Já tive dos dois lados do balcão. Já estive falando e as pessoas não estavam prestando atenção em mim, não estavam me ouvindo. E já estive do outro lado com uma pessoa falando e eu não estava ouvindo porque estava resolvendo uma outra coisa, ou às vezes também não estava resolvendo nada, estava só perdendo o foco, sendo bem sincero. Então, é muito importante que a gente mude esse modelo mental, e eu peço a vocês que nas próximas reuniões, vocês observem o ambiente e vocês observem como é chato ter uma pessoa falando lá e ter a maioria das pessoas não prestando atenção, não ouvindo. Tá? Ah, é muito importante isso. Tá? Às vezes chega a ser constrangedor. Aqui eu não estou vendo vocês, né? Porque vocês estão todos com as câmeras desligadas. Mas numa sala de aula presencial, quantas vezes o professor está dando sangue ali e os alunos não estão nem aí para o negócio? Quando tem laboratório de máquina, né? E agora com os celulares, então as pessoas não dão nem bola mesmo do que o professor está falando. Bom, mas quem que vai sair perdendo com isso, né? Quem que vai ser impactado com isso? A gente tem que pensar nisso. Então, como as pessoas processam o que ouvem? Como é que as pessoas vão entender, vão processar aquilo que elas estão escutando? Apenas ouvindo, elas conseguem processar, né, o estímulo,
Então, repetindo o que ouve também, né? Então, quando a gente escuta, a gente está processando o que nós estamos ouvindo, perdão. Quando nós vamos repetir aquilo que nós ouvimos, nós também estamos processando. Quando nós estamos fazendo anotações, aí eu não sei vocês aí, tem um professor que eu me recordo o nome, que ele é aqui do Paraná também, que ele fala, né, que a diferença entre estudar e aluno e estudante, estudar e assistir aula são coisas diferentes, né? Assistir a aula é ouvir o que o professor está fazendo, né? E estudar realmente é pegar, fazer anotações, transcrever tudo aquilo que vocês ouviram. Então, pessoal, vai uma dica aqui que não é minha, tá? É desse professor, de como estudar. Vocês têm as aulas gravadas e vocês têm as aulas ao vivo aqui na faculdade. Então, a minha dica, né, que eu faço para vocês, e eu já falei isso várias vezes para vocês, para outras turmas, é como estudar, como é fácil estudar no EAD. Ah, professor, não é fácil, não. Claro que não é fácil, mas eu estou fazendo uma provocação mesmo. Vocês têm uma disciplina por mês, uma aula ao vivo por semana. Vocês podem, na segunda-feira, ouvir a aula ao vivo. Na terça-feira, vocês podem ver novamente a aula ao vivo. E aí, o que vocês vão fazer? Fazer anotações da aula ao vivo, pegar no caderno mesmo, escrevendo com a mão mesmo, não digitando, não falando, escrevendo à mão, todos os pontos importantes que o professor está fazendo. Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta e na sexta, vocês vão pegar 2 horas à noite e vão fazer o quê? Vão ver as aulas gravadas. E vão fazer o quê? Vão fazer anotações dos pontos mais importantes das aulas gravadas. Se você fizer isso 4 semanas, vocês vão aprender a disciplina. Pode ser programação, pode ser redes, pode ser lógica, pode ser banco de dados, o que for. Segunda-feira, assiste a aula ao vivo. Terça-feira, revê a aula ao vivo. Rever a aula ao vivo e anotar. Quarta-feira, quinta e sexta, as aulas gravadas. Sábado e domingo vocês descansam. Pessoal, vocês hoje, quem não está anotando hoje está assistindo a aula. Quem está anotando está estudando. Tá? Obrigado, Cleverson. Exatamente isso. Professor Pierluigi Piazzi. Muito boa. Obrigado por lembrar de seu professor. E procurem vídeos no YouTube do professor Pierluigi Piazzi, que o professor Cleverson colocou no chat. Guilherme falando. Professor, você me permite uma forma que eu estudo, dependendo do assunto, mas eu costumo assistir primeiro e depois eu assisto novamente, fazendo junto à aula. Desde que comecei a fazer isso, me ajudou bastante. Claro, porque você assistiu, recebeu o estímulo, e ao fazer, você está interpretando aquele estímulo naquela forma que você está estudando. Então, obviamente, quando você está fazendo lá de programação, você está refazendo aquela lá, mas cuida, Guilherme, para não somente repetir o que o professor está fazendo, mas para entender o que o professor está fazendo. Então, quando você faz lá declaração de variável, não sei o que mais, você está anotando os pontos principais, né, os laços de repetição e tudo mais. Então, um erro que as pessoas cometem ao estudar com programação é somente repetir o que o professor deu. O professor deu, você vai lá, copia o código, compilou, deu certo. Claro que vai dar certo, mas por que deu certo? E se eu mudar isso, o que faz? Entender as coisas, entendeu, pessoal? É isso que vocês têm que fazer. Então, fazer anotações é fundamental para a gente processar o que nós ouvimos. Ainda, né? Obviamente, assim que as pessoas processam o que ouvem tanto em pé quanto sentadas, isso aí não tem diferença. Pessoas também processam ao telefone também, né? Preferem conversas ao vivo. Bom,
Dicas para melhorar a atenção ao ouvir uma comunicação. Primeiro, a primeira coisa, né? Pessoal, uma vez eu fazia aula de inglês e eu estava com o tempo mais tranquilo, né? Então eu fazia aula de inglês, com o professor, tudo. Depois eu tinha que fazer as tarefas em casa, né? E o meu dia começou a apertar, eu comecei a ficar sem tempo para estudar e qualquer brecha que dava no meu horário do dia, eu andava com a minha mochilinha do inglês junto comigo, né? Minha pastinha lá com o meu livro e coisa e tal do inglês. Eu tinha uns minutinhos lá entre um serviço e outro, eu fazia uma atividade de inglês. O que acontece? Eu não fazia nenhuma coisa nem outra bem feito. E a minha qualidade de aprendizado caiu muito. Tanto que o professor me perguntou, cara, Thiago, quando é que tu faz as atividades? Aí eu expliquei para ele, ele falou assim, olha, quando tu fazia da outra forma, que tu parava um tempo para te estudar, tu ia muito melhor nas atividades de inglês do que quando tu tá fazendo agora picadinho. Faz um pouquinho, para fazer um trabalho, volta, faz um pouquinho para trabalho, tu não tá evoluindo. Então, pessoal, procure um lugar tranquilo. Sala de agora na aula também, pessoal, sabe? Eu sei qual foi o maior problema da pandemia e qual é o maior desafio do EAD. O maior desafio do EAD são os alunos terem um lugar, um ambiente tranquilo de concentração. Essa talvez seja a maior dificuldade de vocês. A maior dificuldade de vocês é essa: é ter em casa um ambiente em que ninguém esteja passando, em que ninguém esteja usando. Não é todo mundo que tem um escritório para estudar ou o seu quarto sozinho para estudar. Né? Muitas vezes, muitos de vocês têm família, têm filho, têm esposa, esposo, irmão, pai, mãe que divide a casa. Então, a maior dificuldade de se estudar e se trabalhar no home office é ter um lugar tranquilo que não nos tirem a atenção. Outra coisa, quando vocês forem trabalhar em reuniões na empresa de vocês, chegue cedo às reuniões, tá? Pessoal, nunca cheguem no horário das reuniões. Chegar atrasado, impensável. É de uma falta de respeito chegar atrasado em compromisso. Sei que brasileiro é mais tranquilo, sei que brasileiro é mais coisa, mas assim, ó, se você marcou às 9 horas e você confirmou que às 9 horas vocês vai estar disponível para a reunião, a não ser que tenha tido uma coisa muito séria, não se atrase. De preferência, chegue 5 minutos antes. Tá? É muito melhor. Por quê? Se você chegar 5 minutos antes, você não vai atrapalhar o ambiente da reunião, chegando depois que a reunião tiver começado, e você não vai perder nada da reunião, e a pessoa que marcou a reunião, que está passando o comunicado, a informação, ela não vai ter nenhum tipo de estresse que, eu não sei se vai acontecer com vocês, mas você está iniciando uma reunião, ou iniciando uma explicação, e pessoas entrando e saindo da sala, é muito desgastante para quem está tentando falar. Atrapalha muito, a gente perde o raciocínio. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês, não se atrase em hipótese alguma para nenhum compromisso. Tentem, é, tentem se diferenciar nisso. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros se atrasa. Eu já fui no aniversário, pessoal, tá? Tava no convite do aniversário. Início, 19 horas. O que o Bobão que fez? Às 19 horas, cheguei no aniversário. Qual foi o problema de eu chegar às 19 horas? O aniversariante não estava na festa. Não tinha ninguém na festa. Nem o aniversariante estava na festa. Eu fiquei pensando, cara, o cara marcou às 19. O dono da festa marcou às 19. E ele não estava às 19, para mim isso é uma coisa assim, ó, impensável. Chato, professor mala, professor cri-cri, isso. Mas, pessoal, sejam é, sejam
metódicos com isso, tá? Vocês vão se diferenciar, você vai fazer diferença na vida de vocês, tá? O Cleverson, o professor Cleverson, antes é na hora é atrás, atrás é inaceitável. Exatamente isso. A não ser, claro, acontecem problemas, né? Que depois você vai explicar a situação. Mas não crie isso um hábito, isso tem que ser a exceção. E no nosso país, como é que você vai ouvir o que está sendo falado numa reunião se você está atrasado? Não tem como, tá, pessoal? Não tem como. Num diálogo, observe quem está falando mais e invoque o silêncio para ouvir melhor. Ou seja, conversas paralelas, até conversas que são sobre o assunto, mas que são paralelas, atrapalham o ambiente das reuniões. Nós estamos falando aqui, pessoal, de comunicação empresarial. Tá? Então, por isso que eu estou tocando nesse assunto. Temos uma reunião, o diretor toca lá, dá um problema, o coordenador, o gerente dá um problema, e grupos ficam falando sobre o problema paralelamente, isso desvirtua o processo de comunicação. Então é muito melhor você pedir, pessoal, sobre o assunto? Fala conosco aqui, por favor, expõe aqui. Ou, pessoal, se não é sobre o assunto, depois vocês conversem, por favor. Essas medidas que eu estou falando aqui, provavelmente essa pessoa que fizer tudo isso vai ser o chato da empresa. Mas não tem problema. Porque a gente não está aqui para ser legal. A gente está aqui para ser eficiente. A gente está aqui para ser eficaz. A gente está aqui para ser objetivo. E se as pessoas não entenderem que isso que nós estamos fazendo não é para o bem da empresa, para o bem da equipe, para o bem dos objetivos da empresa, essas pessoas estão muito erradas. Então, não se preocupem quanto a isso, de ser o chato da empresa. Tá? Determine-se a não se dispersar. Pessoal, sei que tem muita gente que se dispersa com facilidade, mas se você tem uma dificuldade de concentração, então já se prepara e elimine coisas que te dispersam. Fuja das dispersões. Tá? Por exemplo, eu na escola, eu tinha alguns amigos na escola que eu não podia sentar perto. Eu tinha que sentar do outro lado da escola, porque junto com aqueles meus amigos, eu dispersava a turma inteira, de tanto que a gente conversava, de tanto que a gente tumultuava a aula. Então, o que o professor fazia? Colocava um no canto da aula, outro no outro. E muitas vezes a gente se conversava assim mesmo. Mas, porque quem tem dificuldade de concentração se atrapalha e atrapalha os outros. Tá? Escutar é só uma parte do papel do ouvinte. Isso é muito importante, tá, pessoal? Vocês estão me escutando aqui, vocês estão vendo, mas é só uma parte do papel do ouvinte. Bom, mas como é que a gente retém a informação? Existe um método de reter mais a informação do que o outro? Sim, existe. Através de pesquisas e estudos, se vocês estivessem só me ouvindo aqui, eu falar num podcast, das 2 horas que eu vou falar aqui, ou seja, 120 minutos, vocês iam gravar 24 minutos. Então, 2 horas é igual a 120 minutos. 120 minutos, 20% é igual a 24 minutos. Então, das 2 horas que eu vou ficar falando aqui, de um podcast, vocês vão absorver, vocês vão reter somente 24 minutos, se estiverem ouvindo. Se vocês estiverem vendo, né, um vídeo, né, o Guilherme diz que gosta de ver as gravações, você tem as videoaulas, e eu acho excelente. Esse percentual de retenção já passa para 30%. Né? Então, ou seja, de cada 2 horas, 120 minutos, vocês já vão reter 36 minutos de tudo aquilo que vocês estiverem vendo e ouvindo. Beleza.
Já quando vocês estão vendo e ouvindo, esse percentual ele já muda para 50%. Ou seja, vocês vão ter a capacidade de reter 1 hora de tudo aquilo que eu estou falando. Então, um exemplo, retemos cerca de 50% da informação emitida pela televisão, porque vemos e ouvimos simultaneamente. Já, né, vou voltar aqui mais um pouquinho, se vocês tivessem a oportunidade de ver, ouvir e escrever, esse percentual já vai para 70%. Por quê? Porque vocês estão saindo da forma passiva, né? Vocês estão deixando de ser passivos na absorção da informação, passivo, estão só recebendo, e ao escrever, anotar, escrever, ao anotar, vocês estão entrando, escrever, vocês estão entrando na forma ativa. Ativa. Quer saber qual é a melhor maneira de vocês reter uma informação e de vocês aprenderem alguma coisa? Você sabe me dizer? Tem uma coisa muito relacionada à pirâmide do aprendizado de Glasser. Já ouviram falar? Então, pirâmide do aprendizado de Glasser, William Glasser. Melhor maneira de aprender ou de reter uma informação é ensinando. Se vocês quiserem realmente aprender 90%, 80%, 90% do que estão falando, é dando aula. Por quê? Porque vocês vão exercitar o seu cérebro de uma maneira que você vai ter que pegar aquela informação que você tem, aquela comunicação que você tem, você vai ter que processar e você vai ter que explicar ela. E esse processo fixa no seu cérebro toda aquela comunicação, aquela informação. Então, pessoal, se vocês participarem de monitorias, né, sendo monitores, se vocês fizerem videoaulas, videocursos, dando aula para a galera, a melhor maneira de aprender é dando aula. Você vai ter que processar toda essa comunicação, essa informação, e vai colar no teu cérebro. O Guilherme já deu a dica ali, ó, exatamente, aprendi mais dando aula. E quanto mais você dá a aula, melhor fica. Né? Uma vez, eu dei uma disciplina que eu dava várias vezes durante a semana. Né? A mesma disciplina eu dava umas 3, 4 vezes, umas 3 vezes na semana. A última aula era muito melhor do que a primeira da semana. Digamos que eu dava assim, a segunda, a mesma disciplina, a mesma aula, o mesmo conteúdo, quarta-feira e sexta-feira. Sexta-feira estava muito melhor a minha aula do que na segunda-feira. Porque eu já processei, já estudei, já vi o que deu certo, o que não deu certo, a explicação que valeu, que os alunos entenderam, que não entenderam, e meu cérebro foi processando aquilo. Então, pessoal, façam isso. Por isso que é importante anotar, escrever tudo aquilo que a gente está fazendo. Pessoas que anotam em reuniões, que têm o hábito de ter agenda e anotar as reuniões, fazer pauta das reuniões, elas vão reter muito mais as informações do que aquelas que só, né? Então aqui, ó, 20% ouvem, 30% do que vemos, 50% vemos e ouvimos e 70% ou mais se a gente escreve. Então, façam isso, tá? Como gastamos o nosso tempo? Então, né, 45% do nosso tempo a gente gasta escutando, 30% a gente gasta falando, 16% a gente gasta lendo e 9% a gente gasta escrevendo. Então, apesar de dedicarmos 45% do nosso tempo para escutar, gastamos apenas 25% com o ato de ouvir. A gente viu que tem uma coisa diferente. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Então, imagina lá, vocês trabalham, né? Se a gente trabalha durante 8 horas por dia, 40 horas por semana, 45% vai dar mais ou menos umas 17 horas por aí. Me ajude, que eu estou falando uma conta por alta aqui de cabeça aqui, tá?
45%, 17, 18 horas por semana a gente escuta. Tá? Só que dessas 18 horas, né, a gente só ouve 9, 10 horas. E é no ato de ouvir que nós vamos ter essa capacidade aqui de armazenar 20% só. Então, se ouvir é muito mais importante do que escutar, então, galera, a gente precisa ouvir mais. A gente precisa chegar nesse ponto aqui, ó, e ouvir. Esses 25% aqui, a gente tem que transformar em quê? 35%, 40%. E esse escrever aqui, a gente tem que transformar em quê? 50%, 40%? Por quê? Não faz sentido que agora que vocês sabem que o ato de escutar, de ouvir, é muito mais importante que o ato de escutar. O ato de escrever aquilo que nós estamos ouvindo é muito mais importante do que só ouvir. Agora que vocês têm essa informação, não tem cabimento amanhã vocês irem trabalhar, irem para uma reunião e não escrever o que as pessoas estão falando para vocês. Quando a gente ignora, quando a gente é ignorante, o que é ignorar? Ignorante não saber, não ter conhecimento, é uma coisa. Mas agora que vocês sabem isso, sabem dessa informação, desse comunicado, e eu tenho certeza que vocês vão me dar ótimos feedback do entendimento disso, não faz mais sentido vocês cometerem os mesmos erros. Uma vez que eu sei o que eu estou fazendo de errado, beira, até desculpa, pessoal, beira burrice a gente continuar cometendo os mesmos erros. Tá? Ah, professor, isso aí não concordo muito, eu acho que não tem nada a ver. Bom, se eu tivesse uma conversa com vocês, eu ia dizer assim, ó, baseado em que você não concorda? Quais são as experiências contrárias que você façam que você não concorde com isso que vocês estão lendo, escrevendo, ouvindo aí na tela? Qual estudo que você tem conhecimento que refuta essa informação? Bom, mas vamos fazer um trato. Façam esse experimento. A partir de agora, ouçam mais, ouçam mais e escrevam mais sobre aquela comunicação, coisa. E aí depois você me diz, professor, eu escrevi, eu ouvi, eu fiz tudo aquilo que estava aquele slide que o senhor falou e não mudou nada. Bom, aí vocês vão ter um experimento, vocês vão ter capacidade de me dizer, olha assim, fiz tal coisa, mas ainda eu vou dizer, cara, essa amostragem é muito pequena, a gente tem que repetir esse processo em outras áreas, com outras pessoas, em outros momentos, para a gente ter realmente uma definição. Mas vamos fazer esse plano. Escrevam, anotem, ouçam nas aulas, nas reuniões, nos trabalhos de vocês, e depois vocês vão me dizer se não houve um ganho de eficiência naquilo que a gente está fazendo. Beleza. O que dificulta, né, o ato de ouvir? Bom, a gente tende a destacar apenas os valores e costumes pessoais, esquecendo os outros. Aqui na aula hoje, a gente está com um coro bem baixo hoje, depois tem que ver com o pessoal que aconteceu. Apenas deve ser o 7 de abril, o feriado, que só está estendendo. Nós temos 38 pessoas aqui na sala de aula, 36 alunos, mais eu e o professor Cleverson. Dos 38 pessoas aqui, nós temos 38 vivências diferentes, 38 costumes diferentes, 38 valores diferentes. Por mais que tenha várias pessoas que sejam da mesma cidade, do mesmo estado, da mesma etnia, da mesma cultura, cada indivíduo é único. Então, o ato de ouvir, nós tendemos a focar em nós. E a gente esquece que a outra pessoa, aquela que está falando para a gente, ou que está emitindo a comunicação para a gente, é um ser
totalmente diferente, com as experiências diferentes, com cultura diferente, com meio diferente, com vivência diferente. E é isso que torna difícil o ato de ouvir. Mesma coisa quando a gente vai emitir a comunicação, fazer a comunicação, ser o emissor, não o receptor. Nós temos que entender que nós temos do outro lado pessoas que não são igual a nós, que não viveram igual a vida igual a nós, que ainda mais agora aqui com home office, EAD, live, são pessoas que estão geograficamente bem distintas, bem distantes uma da outra, e que vão ter dificuldades de ouvir, sim. Então nós temos que, tanto a pessoa que está está enviando a comunicação, quanto aquela pessoa que está recebendo esse comunicado, essa comunicação, tem que entender essas valências, essas diferenças entre as pessoas. Comportamentos de interrupção ou tirar ou ao outro ou tirar conclusões precipitadas. Gente, eu faço meia-culpa aqui. Eu tenho eu vou falar, não quero falar hábito, porque hábito é uma coisa bem ruim, mas dependendo do dia, dependendo se eu estou muito acelerado, muito ansioso, muito hiperativo, eu tendo a interromper as pessoas e completar o que as pessoas estão falando. Isso é muito ruim, eu sei disso, é muito chato isso. A pessoa que tá falando fica ruim, para mim fica ruim isso, mas não é por nenhuma falta de respeito, mas é pela hiperatividade, pela ansiedade de concluir o assunto. Né? Eu tento me policiar muito sobre isso, mas é muito difícil, muitas vezes. Então, se você tem essa característica de hiperatividade, ansiedade, e você começa a finalizar a frase das pessoas, cortar o raciocínio das pessoas, finalizar o raciocínio pelas pessoas sem ter maldade nenhuma, você precisa cuidar muito e precisa de ajuda. Precisa, inclusive, fazer algum tipo de terapia para isso, porque você vai se sentir melhor quando você conseguir ficar menos ansioso, menos hiperativo numa conversa. Eu confesso que tem dias que eu tenho mais dificuldade, mas com o passar dos anos eu estou tendo mais facilidades em me conter, mas não é fácil. Então isso dificulta muito o ato de ouvir. Por quê? Eu não consigo receber, ouvir a instrução, o estímulo, e a pessoa que está falando se sente chateada com isso. Então dá uma falha de comunicação tremenda. Outra coisa também, ambiente físico inadequado também, né? É muito difícil você ouvir no ambiente físico inadequado. Né? Então, assim, vamos fazer uma reunião numa cantina, por exemplo. Está super movimentada. Vamos fazer um happy hour para falar do projeto. Gente, não vai funcionar isso aí. Ou muito dificilmente vai funcionar. Por quê? Porque o ambiente físico não é adequado para uma comunicação formal, para professor, quantas empresas decidiram seus problemas tomando um chopp e batendo papo no mês de bar? Gente, isso aí é o romantismo da coisa, sabe? É a mesma coisa quando dizem assim, professor, mas o Steve Jobs não terminou a faculdade, o Bill Gates não terminou a faculdade, o Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Eu falei, então tá, o Mark Zuckerberg ou o Steve Jobs. Se você tiver o mesmo nível desses caras aí, beleza, larga a faculdade e vai fundar a Apple, vai fundar o Facebook, vai fundar a Microsoft. Você acha que você tem condição disso? Então, se romantiza as coisas, pega-se um caso e torna-se aquilo verdade. Eu não vou fazer tal coisa porque o fulano não fez e deu certo. Mas é um caso. A maioria das vezes as pessoas
que deram muito certo na vida como profissionais são pessoas que estudaram muito, se debruçaram muito sobre os livros. Aí tem o caso do Steve Jobs, o caso do Zuckerberg, o caso do Bill Gates, são casos isoladíssimos. Eu não conheço outro Steve Jobs, não conheço outro Zuckerberg, não conheço outra coisa. Então, isso a gente não pode pegar fatos isolados e transformar em regra. Tá? Outro grande problema do ato de ouvir, o que dificulta o ato de ouvir, é quando há uma competição entre colegas, entre funcionários, entre equipes, por exemplo, entre setores. A competição, ela é muito saudável, mas ela é muito perigosa. Por quê? Quando eu estou competindo com outro colega do mesmo setor, quando o meu setor está competindo com outro setor, quando a minha equipe está competindo com outra equipe dentro de um projeto, eu tendo ao quê? Eu não dar ouvidos aos outros para não valorizar o que os outros estão fazendo, para focar na minha equipe, nos meus processos, na minha área, no meu projeto. Então, o espírito competitivo, ele é muito importante e ele é muito legal que a gente tenha numa empresa, mas ele é um problema quando a gente não consegue dosar isso e a gente deixa de dar ouvidos aos outros porque a gente não quer dar o braço a torcer. A timidez excessiva, né? Muitas pessoas são muito tímidas, né? E isso é uma característica, isso não está errado. Não é errado ser tímido, mas quando a timidez te impede de se comunicar, aí já é um problema. Quando a sua timidez impede você de fazer uma comunicação, de se comunicar, de se expressar, de se impor, aí talvez você tenha que ficar um pouco mais esperto. Alguém aqui da aula se considera muito tímido? Alguém já teve dificuldade de falar em público, ou falar com o chefe, ou com o grupo, de apresentar um projeto, um trabalho, por ser tímido? João Gabriel falou, não mais. Legal. Eu me considero uma pessoa bem tímida, tá, pessoal? Eu gostaria de ouvir uma coisa sobre uma coisa que o João Gabriel, se ele pudesse abrir o microfone e falar, você falou assim, não mais. Como assim não mais, João? Assim, boa noite a todos. Boa noite. Seguinte, já fui muito retraído, assim, sobre falar mesmo em público, apresentar alguma coisa, ou então até mesmo me apresentar, falar com pessoas, por exemplo, ir no mercado, conversar com o atendente do caixa, fazer pedido sobre uma coisa que eu estou em dúvida nas prateleiras e tal. E tudo isso melhorou depois que eu trabalhei como vendedor. Aí que eu tinha que me comunicar bastante, oferecer produtos e tal. E nessa você aprende a se comunicar melhor, você aprende a passar o que é preciso, a informação correta, e para isso você tem que falar muito bem. Não assim muito teórico, mas passar o que é devido. E devido a essas circunstâncias aí, hoje eu melhorei bastante. Então a prática te ajudou bastante, né, João? Isso. Eu vi ali, obrigado, João, show de bola. Eu vi ali que o Guilherme também colocou. Depois que começou, você dar aula, isso diminuiu. Quer falar um pouquinho, Guilherme? Ou tá tímido? Não, eu tô aqui. Tá me ouvindo? Sim, por favor. Não, então, como eu falei, eu sou tímido, né, não me considero uma pessoa tímida, mas depois que eu comecei a dar aula, eu tive que, obviamente, me expor, né? Então, coisa que eu tive problema na faculdade que eu já fiz, apresentação de trabalho, né? Sim. De apresentar, né, trabalho com colega e tudo assim, eu tinha vezes que eu não conseguia, né? E Legal. eu comecei ainda tem muito que melhorar, mas fazendo
comparação, né, comigo mesmo de hoje como era antes, sinto que melhorei bastante, né? Então hoje eu consigo já assim, me expor um pouco mais do que antes. Exatamente. Obrigado, Guilherme. Mais um relato aqui, né, do Guilherme, que ele está falando que a prática ajudou bastante ele e a coragem de se expor, assim como o João também, né? A necessidade de precisar vender, né, João? Bater meta, a gente tinha que vender mais, tem que conversar mais com, né, com as pessoas. Isso é fato, pessoal. Quanto mais a gente praticar a comunicação, melhor a gente fica. Se vocês querem, hoje em dia, que a gente tem bastante recurso tecnológico, pegue o celular, grava vocês falando, simule uma entrevista, simule uma comunicação, né, grave, depois vejam vocês falando. Nossa, gente, tem vezes que dá assim, depois a gente escuta a gente falando, meu Deus do céu. A minha voz na minha cabeça é uma voz bonita, uma voz eloquente, uma voz assim. Quando eu vou escutar o que eu falo, me dá uma vontade de chorar, né? Da minha dicção, da minha jeito de falar. Mas a gente tem que se expor. Isso que o Guilherme falou e que o João falou, né? É muito importante a prática, mas também muito importante a gente se permitir se expor e entender, pessoal, que a gente não nasceu pronto e que a gente precisa se expor ao ridículo, entre aspas, sabe? Eu vou fazer e não vou me importar muito com as críticas negativas, ou seja, falar assim, você fala mal, a sua dicção é ruim, a sua voz é feia, isso não contribui nada. Agora fala assim, Thiago, fala um pouco mais devagar, articula mais as palavras. O que é isso que está acontecendo? As pessoas estão contribuindo para o meu crescimento. E a gente tem que ter humildade de ouvir esse feedback, esse retorno, e também a gente tem que ter a humildade de aceitar isso também, que não é fácil a gente aceitar críticas, né? Então é muito importante isso. Mas, galera, façam isso. Gravem no celular de vocês, né? Coloca no tripé ali, bota o microfonezinho e faça uma fala, faça um comunicado, grava um vídeo, faça 1, faça 2, faça 3. Vejam pessoas que vocês gostem de ouvir falar, para ver como é que as pessoas se comunicam. Uma coisa importante também, tem cursos para isso, né, pessoal? Curso de oratória, tem vários lugares aí. Tem lugares que são bem em contas, inclusive, né? Instituições aí, vocês podem procurar na cidade de vocês que fazem curso disso, tá? A Adriele Amorim, ela falou assim, tenho problemas de comunicação, mas na maneira de colocar o assunto, o problema ou solução. Pois não consigo me expressar tanto, mas estou trabalhando nisso. Ótimo, Adriele. Assim, você já está com meio caminho andado. Você identificou que você tem uma dificuldade, e todos nós temos algumas dificuldades, né, uma só, mas você já identificou e você já está num passo à frente, porque você está trabalhando para melhorar isso aí. Então, Adriele, o teu caminho é só crescimento, porque você já identificou alguma coisa que te incomodava, te atrapalhava, e já está buscando melhoria. Então, pessoal, de novo, não faz sentido nós que estamos numa graduação, de um curso superior, a elite do país, não que nós sejamos melhores que os outros, não, mas em possibilidade de estudo, de aprofundamento, daqui a pouquinho você está fazendo uma pós-graduação, trabalhando em outras áreas, em áreas de gestão, mestrado, doutorado, não faz mais sentido a gente saber e a gente não fazer nada para melhorar. Assim, agora, assim, como eu falei, a gente já passou da ignorância, agora nós sabemos o que está acontecendo. Então nós temos dever com a nossa vida melhorar. Tá? O Alô falou ali, ouvir a própria voz é muito ruim. Nossa, Alan, eu concordo contigo, porque como eu falei, a minha voz, assim, tá mais ou menos entre um tenor, assim, mais ou menos, mas depois quando eu escuto é uma taquara rachada mesmo. Mas não dá bola, né?
Eu sou péssimo, eu não consigo gravar letra de música, é horrível isso, e eu desafino tocando campainha, para vocês terem uma ideia. Então, assim, para mim, e é uma frustração, porque eu queria muito aprender a tocar um instrumento, a cantar, e talvez se eu me dedicasse, eu até aprendesse a tocar um instrumento, até cantasse um pouquinho, assim, sabe, dentro do tom, dentro do ritmo, mas jamais teria a possibilidade de ser músico, tá? Mas, pessoal, a timidez excessiva, ela atrapalha. Na verdade, tudo que é excessivo, né, até a confiança excessiva também atrapalha. Você ser autoconfiante é ruim, porque você, quando é muito autoconfiante, quando você é muito confiante, você beira a prepotência, a arrogância. Então a gente tem que cuidar isso, né? Timidez demais é ruim, confiança demais também é ruim. Então, sabe, por mais assim, que você não seja arrogante, mas se você é muito autoconfiante, você pode derrapar e passar arrogância para as pessoas. Então, a gente tem que cuidar nisso, tá? Pessimismo também, né? Achar que não, isso aí não vai funcionar, né? Não sei se você conhece aquela pessoa que nunca vai dar certo, que as coisas não funcionam, que as coisas não vão funcionar, né? E essas pessoas que são pessimistas, elas não vão escutar. Dificilmente ouvir, perdão. Um pessimista dificilmente ouve. Por quê? Porque ele já bateu o martelo, ele já colocou na cabeça dele que não vai funcionar. Então, uma vez que vai funcionar, por que eu vou gastar fosfato do meu cérebro ouvindo, processando uma informação e transformando ela numa comunicação? Então, o pessimista é um péssimo ouvinte, porque ele acha que nada vai funcionar. Então, já que é uma coisa que não vai funcionar, eu não vou perder meu tempo com isso. Assuntos desagradáveis também, né? Tem pessoas que não gostam de ouvir assuntos desagradáveis, mas às vezes é necessário, né? Então, assim, isso dificulta muito o ato de ouvir. E a arrogância, né? Uma vez que eu sei tudo, por que eu vou ouvir, né? Uma vez que eu sei todo sobre o assunto, por que eu vou ouvir o que o Guilherme, quando estiver dando aula, vai me falar, vai falar? Por que eu vou ouvir o Alan? Por que eu vou ouvir o Gabriel? Por que eu vou ouvir a Adriele? Se eu sei tudo, se eu sou o cara, se eu sou o bonzão? Eu não vou ouvir, né? Eles que me escutem, porque eu sou o cara. Então, esse tipo de pensamento é um péssimo pensamento para a gente ouvir, porque então não vamos ouvir. Eles que têm que me escutar, não sou eu. Então, ser arrogante, uma pessoa arrogante, ela não vai escutar da forma que ela tem que escutar da forma correta, tá? Bom, o que facilita, né? Nós vimos ali o que dificulta o ato de ouvir, e agora o que facilita o ato de ouvir? Primeiro, o silêncio. Só um minutinho, pessoal. A primeira coisa, assim, quando a gente vai escutar, né? A gente tem que fazer o quê? A gente é um ambiente em silêncio que a gente possa focar todas as nossas atenções, né, todos os nossos estímulos auditivos para aquilo que está sendo escutado, melhor, né? Agora, se eu estiver falando aqui, você está escutando aí, o rádio está ligado, aí tem uma galera conversando, aí você está na sala, a TV está ligada, por mais que você esteja de fone de ouvido e tudo mais, esse ambiente vai dificultar você a ouvir. Agora, o silêncio, se vocês estiverem num ambiente em silêncio, vocês vão ter mais facilidade de ouvir. Outra coisa também, pessoal, perceber além das palavras, né? Lembra que a gente falou na aula passada sobre o corpo fala, tentar identificar algumas ações, algumas intenções, como as pessoas
comunicam sem, além das palavras, é muito importante. Ler nas entrelinhas, né, como a gente fala, ler as entrelinhas. Ler as entrelinhas, como a gente fala, é muito importante para que a gente consiga entender aquele estímulo, aquela comunicação. Então, não basta só ouvir. Se a gente conseguir ver, além das palavras, e ler as entrelinhas, nós vamos ter uma maior eficiência no ouvir da comunicação. Indagar se necessário, sabe? É impossível, pessoal, a gente sair de uma reunião sem nenhuma dúvida. A não ser que seja aquela reunião assim, ó, pessoal, vamos fazer uma reunião. Sexta-feira, assunto da reunião, sexta-feira foi decidido pelo diretor que todo mundo vai sair às 17 horas, aí na outra, isso, e na outra semana nós vamos fazer 15 minutos a mais durante os dias para compensar a sexta-feira, beleza? Beleza. Exatamente isso, Robson, aquela reunião que poderia ser um e-mail. Tá? Então, assim, se for esse tipo de reunião, que muitas vezes acontece, né, acontece mesmo, a gente precisa indagar, precisa entender, precisa deixar claro se nós entendemos de forma correta, né, se o projeto está alinhado. Só que, Robson, muitas vezes se faz reunião, essa reunião que podia ser e-mail, mas se faz a reunião presencial ou via videoconferência, via Meet, qualquer coisa, qualquer streaming, porque as pessoas não respondem e-mail, porque as pessoas não leem o e-mail, porque as pessoas não dão um feedback. Então aquela pessoa ela fica vendida assim, será que os miserentos entenderam que eu escrevi? Será que eles leram o que eu escrevi? E sempre vai ter um que vai dizer, eu não sabia dessa informação. Aí tu vai dizer, mas eu mandei no e-mail. Que e-mail? Não recebi. Aí a pessoa abre o e-mail na tua frente, tá lá. Lido ainda. O cara abriu o e-mail. Então, esse é o problema que é a falta da comunicação. Mas eu concordo contigo que, talvez, chutando aqui no empirismo, sem nenhuma prova, acho que uns 40% das reuniões poderiam ser resolvidas por e-mails ou comunicados. Tá? Respeito pelo outro também, né? Quando a gente respeita a outra pessoa, quando a gente entende que a pessoa merece ser ouvida, a gente vai ouvir melhor, vai ter mais facilidade de ouvir. Empatia. Pessoal, só que assim, ó, Robson, aí o Robson colocou ali, ó, eu prefiro e-mail, que o e-mail é um documento, mas numa reunião tem uma ata de reunião. Também é um documento que todo mundo assina depois, que ficou concordado, e essa ata pode ser, hoje em dia, a gente usa muito como ata a transcrição do vídeo nas videoconferências que a gente faz. Né? Então, só que o e-mail tem que colocar lá, pedindo a confirmação da leitura. Né? O feedback, que é o retorno de quem leu, ciente do comunicado. Aí vira comunicação efetiva. Isso que a gente estava falando. Se isso não acontece, se a empresa não tem essa cultura, se os funcionários não têm essa cultura, realmente tem que fazer um monte de reunião. A gente até brinca, né? Que um dia nós vamos chegar no cúmulo de fazer uma reunião para marcar outras reuniões. Já aconteceu. Tá? A gente tem que fazer uma reunião só para alinhar as reuniões. Eu já participei de uma reunião desse tipo. E não é brincadeira. Agora, uma coisa muito importante, pessoal, é empatia. Né? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Imagina que tem uma pessoa passando um comunicado, uma informação, e você não está nem aí para a pessoa. Como você se sentiria se fosse assim com você? Estivesse dando a vida lá, mostrando o projeto, apresentando. Uma vez, eu fiz uma entrevista de emprego e tinha 2 pessoas avaliando, tá? Depois eu fiquei sabendo, assim, que tinha uma concorrente junto comigo, que era muito amiga deles, e assim, aí eu era um concorrente pro forma, ou seja,
A pessoa que ia ingressar no trabalho era essa moça, muito competente. Não, ela não foi assim, ó, escolhida por coisa, mas já estava tudo certo. Ela era muito competente, eu acho até que ela merecia o trabalho, não é isso. Mas ela se inscreveu, chamaram ela para se inscrever, eu me inscrevi também, uma outra pessoa se inscreveu também. Quando eu fui apresentar o meu portfólio, o meu projeto, os dois avaliadores ficaram o tempo inteiro batendo papo e dando risada. Eu fiquei muito mal, me senti muito mal. E isso assim, ó, as pessoas não tiveram, essas duas pessoas não tiveram nem um pouco de empatia comigo, não se colocaram no meu lugar. Eu fiquei meio assim, me sentindo boca aberta mesmo, assim, sabe? Então, pessoal, tem um ditado, né, que os mais velhos dizem, trate as pessoas como você gostaria que as pessoas lhe tratassem. Então, não faça para o outro aquilo que você não queira que façam para você. Então, se você está numa reunião e você quer que as pessoas prestem atenção no seu comunicado, na sua fala, se coloque no lugar da outra pessoa e também exerça a empatia. Então, se você quer respeito, respeite. Se você quer ser respeitado, respeite. Então, isso é muito importante, tá? Concentração também, né? A gente está concentrado naquele momento, naquela reunião. Obviamente que reuniões de 4, 5 horas não tem ninguém que consiga manter a concentração durante todo esse tempo, mas geralmente reuniões lá de 1 hora e meia, a gente consegue manter a concentração, consegue estar lá na reunião de fato de corpo e alma. Observar o outro atentamente, né? Ser educado, ser cordial, ser simpático, isso facilita demais o ato de ouvir. É muito importante que a gente seja assim. Você já percebeu, pessoal, as pessoas, né, o João Gabriel lá, que tem certeza que, né, não sei se continua na área de vendas ainda, mas ser educado, ser cordial, ser simpático, ser empático, ter respeito pelo outro, isso é fundamental para um bom vendedor. Prestar atenção. Um bom vendedor, ele lê as entrelinhas, ele percebe além das palavras. Então, assim, é fundamental que um bom vendedor ele consiga identificar muitas coisas na comunicação. E todos nós temos que ser bons vendedores. Ah, professor, eu não sou vendedor, eu trabalho com desenvolvimento de software, mas você vai vender o seu trabalho, você vai vender o seu projeto, você vai vender a sua ideia. Então a gente precisa saber vender, a gente precisa saber se comunicar, a gente precisa ler além das entrelinhas, a gente precisa perceber além das palavras, a gente precisa ter respeito pelo outro, empatia, concentração, tudo isso no nosso dia a dia, em todas as nossas ações. E o equilíbrio também é importante e a imparcialidade. Pessoal, sei que às vezes é difícil, mas a gente tem que estar o máximo possível imparcial, analisando tecnicamente, friamente os acontecimentos. Sei que muitas vezes acontece algo conosco ou com as pessoas que a gente tem mais afinidade, mas se a gente não conseguir ser minimamente imparcial, nós vamos ter dificuldade no discernimento do campo da comunicação. Muito importante, pessoal. Primeiro escute, depois ouça, e só em seguida fale com o seu interlocutor. Tá? A gente não pode pular etapas. A gente não pode passar etapas, né? Primeira coisa, a gente vai escutar, né? O que é escutar? Nós vamos receber o estímulo. O que é ouvir? Ouça. Nós vamos processar o que nós escutamos. A partir que nós processamos, nós estamos ouvindo, nós estamos processando. Depois que nós processamos, nós vamos falar. Então, a gente não pode pular etapas. O processo da boa comunicação é escutar, ouvir e só depois falar. Ouvir significa entender, processar a informação. E aí sim, ela vai virar comunicação. Se a gente fizer isso, escutar, ouvir e falar, dificilmente nós vamos chegar a conclusões precipitadas, porque a gente recebeu a informação,
a gente ouviu, a gente escutou, ouviu, falou, indagou, perguntou, recebeu mais uma, escutou novamente, ouviu, falou, e é assim que deve ser. O que está acontecendo é que muitas vezes a gente está pulando essas etapas aqui. E essa aqui, a gente nem escuta tudo. E já está retrucando a pessoa. Quem que joga truco aí aqui na aula aqui? Marcelo joga truco, Micael, Robson. Mas é truco paulista ou truco gaúcho? Paulista, né? Mineiro. Ah, o dia que vocês chegarem no nível do truco gaúcho, a gente conversa. Não tem problema, né? Pessoal, brincadeira, eu não sei jogar, eu só sei jogar o truco gaúcho, eu só não sei mesmo, tá? O mineiro e paulista, já vi pessoal jogando, tudo, mas eu nunca joguei. E eu tô brincando com isso. Acho que deve ser bacana igual. Retruco, né? No truco gaúcho é quando a pessoa truca, né? Coloca lá a desafia e o outro jogador retruca, ele faz o desafio em cima do desafio, né? Então, a gente tende a retrucar sem nem ouvir o truco. A gente nem está ouvindo os argumentos da pessoa, a gente já está contra-argumentando em cima. Nem ouviu ainda, a gente mal escutou, quanto mais ouvir. Então, pessoal, façam esse exercício de escutar mais, escutar tudo que a pessoa tem para falar, ouvir e depois falar. Outra coisa, numa discussão, quem mantém a calma tem mais vantagem. E se a pessoa está muito exaltada, você quer deixar a pessoa mais brava ainda, assim, bota a mão no ombro assim, tá com algum problema? Tá precisando de alguma coisa? Nossa, a pessoa vai querer matar você. E aí ela vai perder a capacidade de raciocínio e você vai ter vantagem numa contra-argumentação. Então são questões técnicas de persuasão que a gente pode estudar também. A gente pode estudar isso, tá? E faz parte da comunicação. Bom, e aí que eu tô falando da raiva, que a pessoa que vai ficar louca na vida, né? E como que a gente administra a raiva numa hora de comunicação, né? Primeiro de tudo, né? A gente precisa reconhecer quando que a gente está bravo ou quando a outra pessoa está brava. Reconhecer a raiva. Segundo, administra os sintomas, né? A primeira coisa é cuidar da pressão alta, né? Eu não sei vocês, eu geralmente quando eu fico, eu não sei, eu nunca medi minha pressão quando eu fiquei bravo, né? Quando eu fiquei com raiva. Mas provavelmente ela deve ter dado um pico bem grande de pressão alta. Tá? Eu tomo remédio para pressão, sou hipertenso, mas com certeza quando eu fico com muita raiva ou com raiva, a minha pressão deve subir. Seja pragmático, ou seja, qual é a melhor alternativa para lidar com o problema? Né? Então, quando a gente para administrar a raiva, a gente tem que pensar de forma objetiva e pragmática. Né? Qual a melhor alternativa? Qual a melhor maneira? O que vai causar mais impacto, né? Ao lidar com algum problema? É complicado isso, né? Confie num amigo, assim, nem sempre a gente tem no ambiente de trabalho um amigo verdadeiro, né? É legal quando a gente trabalha numa empresa em que a gente tem amigos que a gente confia. Hoje em dia isso está cada vez mais raro, mas ainda existem ambientes corporativos em que a gente forma amizades verdadeiras, isso é fato, né? Então, quando a gente consegue confiar num amigo e a gente conversa com esse amigo, a gente consegue lidar mais facilmente com a raiva. Não tome decisões com raiva. Pessoal, nunca toma decisão com raiva. Nunca. Por quê? Porque quando a gente está com raiva, a gente não raciocina direito. A gente não vê os prós e contras, a gente não vê o que a gente sai perdendo, o que sai ganhando. Então, e a gente corre o perigo de ter que voltar atrás. E às vezes é muito vexatório a gente tomar uma decisão, tomar uma atitude, sair batendo porta, pisando firme, e no outro dia pensou melhor e voltar com o rabinho entre as pernas e ter que não era bem assim, vamos ver, vamos conversar, né? E, então, assim, tá com raiva, não toma decisão.
espera passar a raiva, espera se acalmar, veja prós e contras, seja pragmático, e aí sim tome decisões, tá? É muito raro a gente tomar decisões acertadas com raiva. Então nunca tome decisões com raiva. Níveis de atenção, tá, pessoal? Alheio, né? Quando a gente está alheio, a gente está no menor nível. Então, quando a gente está alheio, o assunto passa despercebido. E é aquela... A gente recebe aquela velha pergunta mesmo. Sobre o que você estava falando mesmo? Então, esse é o menor nível de atenção. É quando a gente está alheio. Segundo, é indiferente, né? Consegue escutar sem prestar a devida atenção. Ou seja, o alheio, ele nem escutou. O indiferente, ele escutou, mas não ouviu. E aí a pessoa fala, você tem razão mesmo. Que horas são? Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Ele muda de um assunto para o outro abruptamente, então, ou seja, que ele está indiferente, sabe? Assim, tá bom, tem razão. Que horas são? Será que vai chover? Tem jogo hoje? Um assunto nada a ver, a pessoa está invariavelmente indiferente. Distraído. A pessoa ouve, mas não entende o sentido mais profundo. Geralmente, quando a pessoa fala assim, desculpa, tu pode repetir o que você acabou de falar mesmo, que eu não consegui entender? A pessoa até, né, ela estava ali escutando, ouvindo, mas por uma série de pensamentos que vem na cabeça dela, algum turbilhão de pensamento, ela não conseguiu absorver o conteúdo. Então ela pede para repetir. Concentrado, né, está totalmente envolvido, focado no processo de comunicação, né? Estimula o seu interlocutor acenando com a cabeça afirmativamente, faz observações do tipo, continue, muito interessante. Então, quando você está falando e tem uma pessoa olhando para você fazendo assim, realmente, coisa, e anotando assim, ela faz essas expressões e pergunta, e ela está posicionada para frente, ela está bem interessada. Se a pessoa está jogada para trás, cruza os braços, olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, dá uma respirada funda, a pessoa não está concentrada. Então, quando vocês estiverem numa reunião ou qualquer outro tipo de coisa que você faça, né, veja se a pessoa está concentrada, distraído, indiferente ou alheio. A partir de agora, vocês vão conseguir identificar isso. Gabriele. Professor, boa noite. Gosto de pensar que não devo tomar decisões em qualquer emoção, seja raiva, tristeza ou até mesmo felicidade, pois são emoções passageiras para decisões e as escolhas a longo prazo. Gabriele, quando a gente está... Você tem razão. Quando a gente está com uma descarga de adrenalina, uma descarga de emoção, quando a gente toma decisões sobre emoção, a gente não tende a pesar os prós e contras. Assim como a gente está muito triste, muito deprimido, a gente não consegue ver as coisas boas, assim como quando a gente está hiper feliz ou está muito motivado, a gente não consegue analisar o que pode dar errado. Pessoal, falando nisso, vocês olharam Divertidamente 2? Então, legal também vi. Quem não viu, pessoal, eu aconselho que veja. Quem já viu um, olha o 2. Quem não viu nenhum, nem dois, olha o 1 e 2. Que traz, no Divertidamente 2, para quem não viu, ele traz um sentimento, uma emoção da ansiedade. E aí, né, a felicidade é inerente nossa, o medo, a vergonha, que também tem no Divertidamente 2, a raiva, o nojo, todas essas emoções, elas são importantes para a nossa sobrevivência, né? O medo é muito importante para a gente ficar em alerta, né? Quando a gente não tem medo de atravessar uma rua sem olhar para os lados, então a gente não está muito bem na cabeça. A gente sobe no parapeito, a gente não tem medo e pode cair. Então o medo é muito importante. Só que quando a gente não controla o medo,
ou não controla as emoções, quer sejam as emoções negativas, né, ou positivas, aí está em a bipolaridade, né? As pessoas que são bipolares sofrem da doença de transtorno de humor, chamado bipolar, comumente chamar, né, mas é transtorno do humor. A pessoa geralmente ela tem uma hiper, né, mania, ou seja, ela fica muito eufórica, muito feliz, toma decisão, ela se sente a mais inteligente, se sente a mais bonita, gasta demais, se sente bonita, sai pra noite, sai pra balada, fica super, né, se achando todo, papapá. Depois da hiper mania, ela tem uma hipomania. Então ela vai, só felicidade, só alegria, só coisa boa, toma várias decisões e depois da hipermania, ela tem uma hipomania, né? Que aí entra a depressão e a pessoa cai profundamente, né? E também toma decisões erradas. Então tudo que for que te tomar sob fortes emoções, tanto positivas quanto negativas, a gente não vai conseguir, Gabriele, com toda razão que você falou isso, tomar as melhores decisões. Então, assim, quer seja, estou muito feliz, estou muito alegre, vou tomar uma decisão, ou estou muito triste, muito deprimido, vou tomar uma decisão. Então, a gente tem que pensar mais com a razão do que com a emoção ao tomar decisões. Então, isso eu acho que você está coberta de razão. Então, pessoal, o desafio agora de vocês é, nas próximas reuniões, é identificar, vocês não vão me falar, vai ficar para vocês isso, quem são os colegas ou da família de vocês, aí quem for casado, aí casada, já sabe que vocês vão tretar com os maridos e com as esposas aí, tá? Os namorados, namoradas. Quando está alheio, quando está indiferente, quando está distraído, quando está concentrado, e aí vocês vão decorar esse slidezinho aqui, vão entender esse slidezinho, vão absorver essa informação desse slide, e quando vocês identificarem quando uma pessoa está alheia, indiferente, distraída e concentrada, vocês vão lembrar de mim, e depois vocês não precisam me falar, não precisa fazer nada, só basta lembrar de mim dessa aula de hoje, para vocês identificarem algumas coisas, tá? Então, quem tiver em um relacionamento aí, quiser identificar como é que está a situação, siga esse slide aqui, tá? Então, para pensar sempre, né? Para saber falar, é preciso saber escutar. Então, isso né, a gente vai tentando. É importante demais. Se a gente quer, né, que nem ali o João Gabriel que falou, Guilherme que falou, né, das dificuldades de timidez da fala, né? Então, é tão importante que se a gente quiser aprender a falar bem, a gente tem que saber escutar bem, saber ouvir bem, dar atenção bem, porque aí sim a gente consegue falar bem. Obviamente que, como eu falei para vocês, são habilidades e competências treináveis, isso que é o mais importante, né? Adriele acho que foi a Adriele, desculpa se eu estiver confundindo, mas já relatou lá que tem uma dificuldade, mas que já está trabalhando em cima disso. Então, obrigado, Adriele. Você identificando uma situação que vocês queiram melhorar, que vocês precisem melhorar, busquem. O bacana da comunicação é que é treinável. A comunicação, a oralidade, a comunicação e expressão, ela é que nem uma academia. A gente consegue treinar, consegue aprender, consegue estimular, consegue entender e, acima de tudo, consegue entender as técnicas. Porque existem técnicas, assim como existem técnicas para ouvir, como eu falei para vocês agora nessa aula de hoje, existem técnicas para falar. Né? Então, ali, ó, a Adriele colocou ali, tenho ouvido podcast sobre outros vídeos no YouTube sobre comunicação, tenho treinado sozinha no espelho, falado sozinha. É exatamente isso. Só fecha a porta para as pessoas acharem que você está meio doidinha. Tô brincando. Mas é exatamente isso, Adriele. Tá? Tem que fazer isso mesmo. Que nem eu falei. Põe num pedestalzinho lá, pega o gravador, faz uma selfie lá e grava um vídeo falando.
Aí depois você vai melhorando, e você vai ver daqui a um tempo você vai estar bem melhor do que isso. Eu tenho certeza que todos nós conseguimos melhorar nesses aspectos. E aí eu digo mais, existem cursos em instituições ali que tem cursos bem baratos, inclusive, ou até cursos gratuitos de oratória. Porque existem técnicas, né? Você pega todos esses comunicadores novos, esses pensadores aí, Clóvis de Barros Filho é um cara que eu acho bem legal. Ele faz uma introdução, aí ele faz um preâmbulo, aí parece que ele viaja na maionese, aí ele vem fechando tudo, parece que tudo faz sentido. Parece que ele vai longe no assunto que está falando, passa por uma parte da filosofia, metafísica, história, não sei o que mais, aí quando ele vem fechando, tudo faz sentido. Isso é uma técnica. Ele domina essa técnica de falar, né? E assim tu vê outras pessoas, né? Pode ser religioso, pode ser padre, pastores também, né? Eles aprendem a se comunicar muito bem. Então é por isso é importante, tá? Então, já falava, né? O filósofo grego Plutarco, né? Para falar é preciso saber escutar. Então, também existe, né, que a gente estava falando já, a comunicação não verbal, né, que são as expressões faciais, gestos, linguagem corporal, atos, sorriso, aperto de mão, abraço, etc, né? A minha esposa, primeiro que ela é linda, né? Linda. Tem os olhos azuis, lindo também. Só que ela tem uma expressão, ela tem uma comunicação não verbal que ela não consegue disfarçar. Se ela tá feliz, você vê na cara dela, se ela tá triste, você vê na cara dela, se ela tá raiva, você vê na cara dela, se ela não concorda, você vê na cara dela, ela não consegue. Eu mexo com ela que ela tem que usar uma burca e um óculos escuro. Aí ela consegue disfarçar. Ela já melhorou bastante isso, essa habilidade dela de da comunicação não verbal. Todos nós somos assim, um pouco mais, um pouco menos. Ela também fala que o meu não verbal é muito expressivo, né? Vocês veem que eu mexo muito a testa, franzo, que tô falando e franzo, o meu botox, você vai rapidinho, né? Então aqui eu falo muito com as mãos e eu sou muito presencialmente, pessoal, eu sou pior, porque se eu estivesse numa reunião, eu ia ter levantado da cadeira, ia ter falado com vocês caminhando na sala. Então, o não verbal também é muito importante. Vocês conhecem aquela pessoa? Vocês conhecem uma pessoa, geralmente homem, que cumprimenta assim, parece que tá com uma mão de alface, assim, parece que é uma mãozinha assim de. Tá uma mão mole, assim, parece que é um pano a mão, assim. Vocês conhecem uma pessoa assim, alguma pessoa? Eu conheço. Eu tive um grande amigo que cumprimentava a mão assim e eu sempre brigava com ele. Eu dizia, rapaz, aperta a mão, cara. Por quê? Dá uma sensação de falsidade, não dá, João? Uma pessoa que cumprimenta com a mãozinha mole assim, parece que é uma coisa assim que é uma pessoa falsa, que não é uma pessoa sincera, que não tá meio com nojinho, assim. Então não precisa quebrar a mão da pessoa, mas cumprimenta com firmeza, do tipo, muito prazer, olá, como é que você tá? Não é apertar, é firme, exatamente isso, Marcelo. Então um aperto de mão, às vezes, diz mais do que uma frase da pessoa, tá? Um abraço. Sabe quando tu vê aquela pessoa que você gosta, dá aquele abraço caloroso, que não precisa falar nada, pô, aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão, pai, mãe, que você vai lá e abraça com o corpo inteiro. Tem pessoas que você abraça com o corpo inteiro. Tem pessoas que você só faz assim. Nem encosta o corpo. Por quê? Porque você não tem intimidade, porque você não tem afinidade com a pessoa, mas você está num evento que você precisa cumprimentar a pessoa, né? Eu tenho muita dificuldade por timidez chegar num lugar que eu não conheça e dar os famosos beijinhos no rosto. Eu prefiro muito mais cumprimentar com aperto de mão, né, sendo mulher, né, do que dar o beijinho. E no Rio Grande do Sul ainda são 3 beijinhos, tem que dar 1, 2, 3. Aí tem 5 mulheres numa roda, tem que dar 15 beijos nas pessoas que você não tem intimidade. Para mim isso é uma dificuldade, tá?
Mas assim, faz parte do convívio. Então, no encontro face a face, tudo isso transmite tanta informação quanto uma linguagem falada. Muitas vezes, eu chego num ambiente, tem muitas pessoas, eu faço só um oi coletivo, assim, oi, pessoal, tudo bom, tudo bom? Por quê? Porque eu tô constrangido, eu fico intimida, eu fico com vergonha de ir lá e dar os beijinhos nas mulheres, cumprimentar e abraçar os homens, né? Na Argentina, tenho amigos argentinos, né, porque eu sou de uma cidade de Uruguaiana, que é a fronteira com a Argentina, os homens se cumprimentam dando um beijo na face, no rosto. Isso é comum. Né? No Brasil, já isso não acontece. Né? Já, muitas vezes as pessoas podem até se incomodar. Então, a comunicação não verbal, ela fala muito, 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 muito. Você está falando, a pessoa fala assim, revira os olhos, assim, sabe? Ainda dá um suspirinho ainda. Nossa, isso dá uma raiva. Né? A pessoa, você está com um saco cheio de ouvir falar, assim, sabe? Do que eu estou falando. Então, assim, isso é comunicação não verbal. Tá? Tem ali o Corpo Fala, já foi dito na outra aula, que vale muito a pena a gente ler, quem puder. Eu acho que esse Corpo Fala é um livro de 1960 e alguma coisa, ele já é de domínio público, eu acho que ele está até gratuito na internet, tá? Se vocês bobeiam, você baixa ele gratuito, tá? Aquilo que você fala tão alto que não consigo ouvir o que você me diz. Olha que frase mais bacana isso. Aquilo que você fala tão alto que não consigo ouvir o que você me diz. Nossas atitudes precisam refletir nossas palavras, se quisermos que acreditem em nós. Tem, né? A palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Tem uma que eu adoro, gosto muito. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Quando Pedro fala de mal de Paulo para mim, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Porque é o exemplo, porque é o não verbal, é o entre linhas. Quando uma pessoa faz fofoca, você sabe muito mais daquela pessoa do que da fofoca. E outra, pode ter certeza, uma pessoa fofoqueira que faz fofoca de uma outra pessoa para você, ela fala de você para as outras pessoas. Pode ter certeza absoluta que você não é o agraciado e que ela não vai falar mal. Então evite esse tipo de pessoas, não faça parte da chacrinha, não fiquem... Rádio corredor é péssimo. Às vezes é melhor a gente não saber do que ficar nessa chacrinha. Pelo menos é o que eu penso, tá, pessoal? É o que eu penso a respeito da rádio corredor, rádio peão que a gente fala, tá? Ainda com comunicação não verbal. A sinalização não verbal que transmitimos é quase sempre inconsciente e não tem controle voluntário, a gente não se dá conta. Quando a gente revira os olhos, quando a gente bufa assim, quando a gente faz meu Deus do céu, quando faz uma coisa de descontentamento, a gente não faz de forma consciente, a gente nem se dá conta. A dilatação da pupila quando gostamos do que está acontecendo é um exemplo disso. É uma reação fisiológica. Então, quando a gente está vendo alguma coisa que nos agrada, tá, que nos deixa feliz, a nossa pupila dilata. Rosto ruborizado quando sentimos vergonha, a gente não domina isso. Isso é inconsciente. Isso é uma comunicação não verbal. Brilha nos olhos quando estamos felizes, também a gente não domina isso. É uma comunicação não verbal. Um profundo conhecimento da linguagem corporal é imprescindível para o sucesso dos relacionamentos interpessoais. Pessoal, eu estou dando um monte de dica para vocês de comunicação empresarial, mas todas essas dicas aqui devem ser aplicadas no convívio do dia a dia com familiares, com esposos, esposas, namorados, namoradas, filhos, porque um profundo conhecimento da linguagem corporal é imprescindível para o sucesso dos relacionamentos interpessoais, seja no mundo empresarial ou no âmbito pessoal. Porém, boa parte da nossa compreensão da linguagem corporal é instintiva e muitas vezes nos equivocamos. Muitas vezes, a gente interpreta o que a pessoa interpreta a comunicação, a informação da pessoa com base na nossa percepção. E aí a gente corre o risco de cometer enganos. Ou seja, já ouviu falar que a gente vê os outros
com as nossas lentes, com as lentes da nossa realidade. Então a gente julga, a gente vê as outras pessoas com as nossas lentes. E nem sempre é a verdade. Então a gente tem que ter cuidado. Mas o Rodrigo colocou ali, o dia a dia se torna um laboratório. Exatamente, Rodrigo. Quando a gente conseguir pensar mais nisso da comunicação, ouvir, escutar, ouvir, depois falar, a comunicação não verbal, quando a gente dominar isso, a gente vai ter relações de trabalho, empresariais e pessoais melhores. É fácil? Claro que não é fácil, porque quando no ambiente empresarial a gente consegue ir melhor do que no ambiente pessoal. Ah, mas como assim, pessoal? No ambiente pessoal, das pessoas que me amam, que eu amo, exatamente por isso. No ambiente pessoal, no âmbito pessoal, a gente está cercado de emoções, que foi que a colega falou. Né? A colega falou lá que ela não, né, não se permite, não se permite tomar decisões quando ela está sob fortes emoções. Por quê? Porque quando a gente ama, quando a gente tem fortes emoções, a gente não consegue dividir as coisas. Por exemplo, esses dias, né, a minha esposa estava me contando uma coisa acontecendo no trabalho, eu já estava com raiva de um colega dela lá. Mas não tem nada a ver, ela nem estava com raiva nem nada, ela só estava me contando uma coisa que aconteceu no trabalho. Só que eu sou imparcial, né? Pelo meu sentimento pela minha esposa, eu não consigo ser parcial. Então, muitas vezes, a gente toma decisões ou pensamentos equivocados por estar tomado pela emoção. Algumas atitudes que emperram a comunicação. Né? Bocejo. Tá falando lá empolgado, tem uma pessoa bocejando do lado, você até perde a vontade de falar. Eu não vou falar, o cara tá bocejando aqui do meu lado. Olhar várias vezes para o relógio. Também. Tá falando, contando projetos, explicando o projeto, o cara tá olhando o relógio. Falei, não, cara, tá atrasado, tem algum compromisso? Vai lá, depois a gente conversa. Olhar desatento, o cara fica olhando para nada, assim, sem estar prestando atenção. Brincar com água só à volta, né? Muitas vezes as pessoas ficam brincando com uma caneta, brincando com escrevendo, desenhando. Isso atrapalha a comunicação, porque você não presta atenção no que está sendo falado e a pessoa que está falando, ela se distrai e muitas vezes ela perde a linha de raciocínio com a pessoa. Coisa mais chata uma pessoa com a caneta fazendo tic-tac, tic-tac numa reunião, dá vontade de brigar com aquela pessoa. Distrair-se com a situação paralela, ficar rabiscando, desenhando, acabei de falar. Cochilar durante a conversa, aí é para matar, né? Cochilar, eu em reunião nunca, mas em aula já teve vários alunos que dormiram em aulas minhas, assim, sabe? E aí eu falar, pessoal, não vamos atrapalhar o sono do colega, aí vamos fazer silêncio, né? Mas geralmente eu pedia para a pessoa ir sair, lavar o rosto e tudo mais, né? Mas acontece, tá? Descontração exagerada assim, atrapalha a comunicação. Imagina, assoviar e cantarolando durante uma reunião, alguma coisa que está conversando, e tem uma pessoa do lado assoviando, cantarolando. Não tem como se comunicar de forma correta. Andar durante a fala de alguém, ou seja, você está falando e tem uma pessoa que está caminhando durante a fala. Isso distrai todo mundo, quem está falando e quem está ouvindo, escutando. Falta de cortesia e delicadeza também atrapalha a comunicação. Tá? Então, bases para uma boa comunicação. Saiba o que vai dizer, é óbvio, né? Reflita sobre o tema, faça um roteiro. Gente, hoje em dia, vocês que vão gravar vídeos aí, que eu falei para vocês gravarem vídeos, ou fazerem uma aula, ou fazerem uma reunião, tem IAs que fazem roteiro de vídeo. Você pede lá qual é o assunto, os temas, pede lá quanto tempo vai ter cada tópico e tal, eles fazem um roteirinho certinho para você seguindo. Existe, quem quer gravar, eu tenho um teleprompter, que você coloca tanto no celular quanto no computador, e ele vai passando na frente o texto, e você vai lendo o texto, e parece que você não está, e as pessoas não estão vendo, não conseguem identificar que você está lendo. Então, saiba o que você vai dizer, reflita sobre o tema, faça um roteiro de fala, a quem vai se dirigir, né? Adeque o conteúdo ao perfil do público-alvo, determine esse objetivo, né? Qual é a meta?
A minha meta é que todos os meus alunos que estão em sala de aula hoje saiam da aula entendendo, né, as bases para uma boa comunicação. Essa é a minha meta. Consulte outras pessoas, saiba como dizer, né, o método de fala, analise as suas ações, ou seja, tragam exemplos, pessoal, tragam exemplos do dia a dia, tentem identificar o que o teu público vivencia para trazer exemplos que aquele público vai identificar, é muito importante. Busque compreensão, né? Se faça ser compreendido e compreenda também. E compartilhe, né? Não sonegue informação. O maior poder não está em ficar com a informação. O maior poder é a gente poder transmitir a informação. Então, pessoal, tem poder aquele que transmite a informação. Aquele que sonega a informação, ele não vai ter impacto nenhum nas pessoas, nem as pessoas vão saber que ele sabe. Então, não sonegue a informação. Ainda, exercite o feedback, né? Forneça e peça feedback, o retorno, lembra que a gente falou já. Analise as críticas, seja humilde, é importante a gente analisar as críticas e ser humilde. Evite termos técnicos, gírias e jargões da área quando você não tem certeza que o público é 100% técnico. Mostre-se interessado, comprometa-se. Seja claro e objetivo, não faça rodeios. Saiba ouvir, atenção para o seu interlocutor, é muito importante. E aí, né, nós temos aqui a famosa Torre de Babel, né? Torre de Babel, Babel é igual confusão. Então, na Bíblia, vários idiomas que não permitiam o entendimento entre as pessoas que construíram a torre na Babilônia, que é chamada Torre de Babel. Então, a diversidade de culturas se complementando através do relacionamento humano é muito importante. A possibilidade de diferentes pontos de vista, opiniões, comportamentos, necessidades e tendências. A diversidade humana é igual à riqueza da vida. E pela comunicação não verbal, nós fazemos entender em qualquer parte da Terra. Com a mesma facilidade, nos desentendemos pelos mais variados motivos e assim temos como resultado a violência, a intolerância e as guerras. E só através de uma comunicação sem complicação é que poderemos resolver tais questões. Então, pessoal, o ser humano tem uma capacidade gigantesca de se comunicar. Quanto mais diversidade cultural, melhor, mais a gente vai aprender. Quanto mais culto a gente for, mais a gente vai conseguir nos comunicar melhores. Pontos de vista diferentes, opiniões diferentes, comportamentos diferentes é essencial. Hoje em dia, a gente está vivendo numa intolerância onde se as pessoas pensam igual a mim, elas estão certas. Se elas pensam diferente, elas estão erradas. Não é assim a vida, pessoal. As pessoas podem pensar, devem pensar diferente de mim. As pessoas podem ter pontos de vista diferentes. Porque ao uma pessoa pensar de uma forma diferente de mim, eu parando para pensar, para refletir, eu posso continuar no meu ponto de vista, mudar no meu ponto de vista, enriquecer no meu ponto de vista, agregar mais informações. Então a diversidade, a riqueza da vida está na diversidade humana. Então, acontece pessoas que viajam o mundo inteiro sem saber falar a língua local, só com a comunicação não verbal. Isso é muito importante. Com certeza, Marcelo, se a gente conseguir ser menos intolerante, entender que as pessoas podem e devem pensar diferentes e que elas não necessariamente estão erradas, a gente vai crescer. Gente, as coisas que eu acho, assim, que eu penso da vida, os meus conceitos, eu não tenho certeza 100% se eu estou certo. Eu não consigo, assim, é isso e acabou. Sabe? Quando eu tinha 15 anos, eu pensava de uma maneira, quando eu tinha 30 anos, eu pensava de uma maneira, agora tenho 49, eu penso de outra maneira, porque também as experiências vão trazendo a gente, pra gente pensar de uma maneira diferente. E isso que é o legal. E o meu objetivo de vida é morrer melhor do que nasci. E evoluindo como ser humano, como pessoa, e sair dessa vida melhor do que nasci. Esse é meu plano de vida. Sabe? E para isso a gente tem que entender que a gente vai errar, que a gente vai acertar, que a gente tem que aprender, que a gente tem muito para ensinar, que a gente tem que se valorizar assim, olha, pessoal, eu não sei tudo, mas eu posso ensinar algumas coisas. Então a gente tem que pensar nisso, tá? E aí, para refletir, para encerrar a aula, né? Existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita das respostas. Esse é o nosso querido Fernando Pessoa,
para a gente ficar aí como reflexão de final de aula sobre o tema da aula de hoje, tá? Existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ela se transforma na mais perfeita das respostas. Galerinha, que eu tinha de conteúdo de aula era isso para vocês. Fico à disposição para comentários, dúvidas, colocações, perguntas. Vou deixar até o Fernando Pessoa aqui. Eu vou até tirar o Fernando Pessoa agora. Fico à disposição de vocês, caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta. Obrigado, Alain. Obrigado, João. Obrigado, adorei também, adoro trabalhar com vocês. Vocês são, quando a turma é boa, o professor vai crescendo junto com a turma, entendeu? Obrigado. Fico muito feliz. Geralmente eu saio muito feliz, assim, quando a gente tem uma turma que interage, conversa. Professor Cleverson. Opa, professor. Isso aí, Alan. Manda ver aí, cara. Treina, busca ajuda, se permite, não se cobre tanto. Ó, pega lá toda aquela galera lá dos anos 90 por aí, principalmente pega todos os famosos dos anos 90 e vê como eles estão hoje, vê como eles melhoraram muito com o passar do tempo lá, né? Então, assim, o tempo ajuda a gente a melhorar muito, a gente cresce muito com o tempo. As pessoas ficam mais bonitas, se vestem melhor, se comunicam melhor. Obrigado, Robert. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Show de bola. Fico muito feliz. Muito grato. Professor Cleverson, eu acho que se a galera não tiver dúvidas, né, a gente pode encerrar. Acho que tá tranquilo, professor. Aqui mesmo é só parabenizando, né, a aula. Foi excelente a aula. O Rodrigo aqui perguntando se o senhor consegue disponibilizar a aula da já semana deveria passada. estar lá, Rodrigo. Hoje eu não consigo, mas amanhã eu consigo resolver isso. Tem alguns probleminhas no sistema, eu acho que ele perdeu algumas informações. Mas aí o professor Cleverson pode deixar que. E o Rodrigo pode deixar que amanhã eu resolvo isso. Então era isso, professor. Só parabenizando mesmo. A aula foi excelente, a aula foi ótima. Parabéns mais uma vez. Deu muitos insights aí. O senhor falando, eu estava pensando aqui em mim, mais algumas coisas que eu fazia, ou que eu via, né? Que na empresa você vê bastante tipo de coisa, né? Então foi bem bacana. Valeu, professor. Muito obrigado. Obrigado, Cleverson. Eu vou parar a gravação aqui. Mas é exatamente isso, galera. Agora a gente tem a informação tem que ser utilizada, o conhecimento tem que ser utilizado para a gente crescer.